Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, 31 de maio de 2017 e você confere o que é destaque no programa. Corpo de policial desaparecido desde a sexta-feira passada encontrado em comunidade na zona norte de Manaus. As buscas começaram por volta das 9 da manhã dessa terça-feira. A polícia utilizou cães e uma retroescavadeira. Somente às 4 horas da tarde o corpo do PM foi encontrado. A área foi tomada por policiais e depois da saída do secretário de Segurança no local, as casas foram incendiadas. Quem conseguiu escapar do fogo correu para tentar salvar os móveis e eletrodomésticos. Mas nem todos tiveram sorte. Todos os meus eletrodomésticos, roupa da minha filha tá só de fralda aqui, a outra estava da escola, tá com farda da escola. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde ir, não. A comunidade acusa os PMs pelo incêndio e a Secretaria de Segurança prometeu apurar o caso. Bombeiros encontram corpos de vítimas de acidente com lanchas nas proximidades da Marina do Davi. Tubulação se rompe e prejudica trânsito no centro da cidade. O transtorno foi inevitável. Fica muito chato pra gente dirigir e passar por aqui, pelo seu lado aqui. E esse buraco aqui tá dificultando cada vez mais as coisas pra gente. Aqui no estúdio a gente fala do Dia da Liberdade de Impostos. O Manhã no Ar traz ainda a expectativa para a partida que vai definir o primeiro finalista do Barezão 2017. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o clima de tensão de ontem à tarde e também do início da noite por conta daquela situação lá na comunidade Buriti Verde, na zona norte da capital. Casas foram incendiadas logo depois que o corpo do policial Paulo Sérgio Portilho, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, foi encontrado. A gente ainda não sabe precisar quantas residências foram incendiadas. Olha aí, essas imagens foram feitas ontem pelo nosso drone, são imagens aéreas do momento em que as casas pegavam fogo. E tudo indica tratar-se de uma ação coordenada. Tudo indica tratar-se de um incêndio criminoso que aconteceu nesta comunidade. Os moradores estão acusando policiais de terem ateado fogo nessas estruturas de madeira que foram rapidamente consumidas pelas chamas. E algo que causou uma grande polêmica ontem foi a demora da chegada dos homens do Corpo de Bombeiros. As imagens eram mostradas em tempo real e eram mostradas ao vivo aqui na TV A Crítica. A assessoria do Corpo de Bombeiros acompanhava. Mesmo assim, nenhuma unidade foi deslocada até essa ocorrência. Apenas 35 minutos depois é que os homens do Corpo de Bombeiros começaram a chegar até o local. E em 35 minutos foi suficiente para que a comunidade toda fosse tomada pelas chamas. Essas imagens são impressionantes, a gente tem uma noção da dimensão do que foi esse incêndio. De acordo com relatos da comunidade, o policial Portilho teria sido torturado, assassinado, esquartejado dentro da comunidade. E depois que o secretário de Segurança Pública saiu do local de onde o corpo foi encontrado, os policiais teriam pedido que os comunitários se afastassem, saíssem das residências e logo depois eles perceberam as chamas tomando conta do local e foi algo que impressionou muito. Poucas pessoas tiveram condições de salvar alguma coisa de dentro de suas casas e a comunidade foi tomada pelo fogo rapidamente. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, depois de mais de meia hora, já não se deu para fazer muita coisa, né? As buscas pelo corpo do policial iniciaram ontem pela manhã, depois de informação de uma moradora da área, que teria presenciado parte da tortura que foi praticada contra esse policial. Havia uma informação de que ele teria sido esquartejado, mas o corpo foi encontrado inteiro. Inclusive estava enterrado em pé. Uma retroescavadeira foi utilizada para localizar o corpo dele e também cães farejadores foram levados para
essa área, né, para ajudar na identificação. O corpo dele deve ser velado aqui no Comando Geral da Polícia Militar, que fica no bairro de Petrópolis, e durante essa edição a gente vai trazer a cobertura completa dessa situação que aconteceu ontem na cidade de Manaus e causou muita tensão. Agora são 6h06, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí, 992258767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E um homem de 24 anos foi preso suspeito de invadir 2 casas para abusar sexualmente de uma idosa de 76 anos e de uma criança de 3. Quando a polícia puxou a ficha do homem, descobriu que ele já havia aliciado o próprio filho em 2015. Os detalhes com o Danilo Alves. Diego dos Anjos Gama, de 24 anos, mais de anjo não tem nada. Segundo a Polícia Militar, ele é suspeito de ter invadido pelo menos 2 casas e tentado estuprar uma criança de 3 anos e uma idosa de 76 anos. Como essa história aconteceu, a gente conta para você. Por volta das 2 horas da tarde, em uma rua lá do bairro Monte das Oliveiras, ele invadiu essa residência justamente para tentar estuprar essa idosa de 76 anos. Só que a idosa foi mais esperta, gritou lá na hora e ele conseguiu fugir. Chegando numa outra rua, na rua Gamamelo, também no mesmo bairro, ele encontrou uma criança de 3 anos tomando banho de mangueira. Para tentar se aproveitar ali, ele também alisou o corpo da criança e tentou fazer alguma coisa, mas a criança também gritou e os populares viram. Aí, meu amigo, foi uma confusão. Eles tentaram agredir o rapaz e, para tentar ser mais esperto, também tentou fugir, pulando de casa em casa, de muro em muro, foi para outras casas e, chegando em uma residência, foi aí que ele conseguiu ser pego e a Polícia Militar foi chamada. Quem conta essa história pra gente é o aspirante Tisato da Rocan. Então, conta pra gente no momento em que a população conseguiu pegar o Diego. Eles acionaram vocês, né? Exatamente, a população já conta com o nosso apoio, né? Nos ligou, nos comunicou a situação, né? Fomos até o local de imediato e lá nos deparamos, conforme você já bem explicou, né? A população conseguiu pegá-lo quando ele tentou estuprar a senhora e pulando vários muros aí, arrombando várias casas. Ele também aliciou uma outra criança, né? E foi quando a gente conseguiu detê-lo, né? Portando aí 2 facas, né? Em sua cintura. E obtivemos êxito, né, e encaminhamos para a delegacia do menor vítima. Agora, tenente, ele já respondia por outros crimes relacionados a estupro, né? Principalmente um que aconteceu em 2015. Exatamente, né? Verificado aí o nome dele, né? Constatou-se que ele já responde a estupro de vulnerável, né? E o que nos chamou muita atenção é que a vítima desse estupro é o próprio filho dele, né? Isso foi no ano de 2015. A Polícia Civil está tomando as medidas cabíveis aí para que ele possa ser encaminhado, né, o quão cedo possível para a cadeia pública. Uma situação absurda. E depois de 2 dias de buscas, os corpos de Luiz Carlos Rodrigues de Souza e Eduardo Ramos Lopes, que estavam desaparecidos desde a noite de domingo, foram encontrados. O Márcio Paz Barreto acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros e traz os detalhes. Nossa equipe teve a informação de que 2 corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros no início da tarde desta terça-feira. Eles estão naquela lancha ali na frente do Corpo de Bombeiros e seriam de Eduardo Ramos Lopes, de 30 anos, e Luiz Carlos Rodrigues de Souza. Eles estariam no bote, né, que colidiu com uma lancha na madrugada desta segunda-feira. Lá dentro da embarcação do Corpo de Bombeiros é possível identificar que um familiar acompanha essa ação do Corpo de Bombeiros. Outros familiares também chegam agora aqui, ó, tem outro corpo chegando aqui. Olha, no outro bote chega a família. A gente pode ver lá o senhor de camisa verde e a senhora de camisa rosa. São os pais de Eduardo Ramos Lopes, de 30 anos. Ele foi o primeiro a ser encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Depois, o sogro Luiz Carlos Rodrigues de Souza também foi encontrado. Os 2 corpos foram encontrados a aproximadamente 60 metros do pontão de combustível que se encontra aqui bem próximo do local do acidente onde ocorreu a colisão entre o bote que eles estavam
e uma lancha, tipo Regal. A gente sabe que é um momento difícil, mas, enfim, o corpo do seu filho foi encontrado. Foi. Até que enfim foi encontrado. Dele e do sogro dele. Aí os dois foram encontrados, ficou faltando um. O que a família pretende fazer? Bom, olha, isso aí só Deus sabe. Né? Aí eu não posso falar nada que eu não sei. Aí vamos esperar a justiça para ver o que vai dar. Nesse momento, o Instituto Médico Legal leva os corpos para o Instituto e o Corpo de Bombeiros volta para o local do acidente na tentativa de encontrar o terceiro e último corpo envolvido nesse acidente. É o de José Carlos Rodrigues de Souza, que é irmão do Luiz Carlos Rodrigues de Souza, que foi encontrado no início da tarde desta terça-feira. O Corpo de Bombeiros agora segue para o local do acidente e a gente espera que encontre o mais rápido possível esse terceiro e último corpo envolvido neste acidente, nesse trágico acidente na madrugada de segunda-feira. A família está acompanhando desde o início, desde segunda-feira, madrugada de segunda-feira aqui. Segunda-feira. Desde quando eu subi, eu estava com meu avô, né, como vocês sabem, aí eu vim para cá para saber o que aconteceu aí. Estamos aí nessa aflição, né? Mas graças a Deus acharam meu pai, meu marido, falta só meu tio agora. Vocês vão achar. Todos os três vão ser enterrados juntos, porque estão todos os três juntos, né? Toda uma família só, então vai ser todos os três. Vamos esperar. Aguardar o terceiro. Vamos aguardar o terceiro, para poder caminhar juntos os três. E o tio dela foi encontrado. O corpo da terceira vítima, o José Carlos, foi encontrado por volta de 11 horas da noite de ontem. E aproveitando o leilão de carros do Detran, o estelionatário conseguiu tirar quase R$2.000 de uma mulher. Para enganar a vítima, ele chegou a fazer o agendamento para a regularização de um carro que supostamente seria arrematado no leilão. Prestem atenção neste homem. Essas imagens foram gravadas em uma oficina, quando ele estava se oferecendo para arrematar o carro para uma mulher. Ele se identificou apenas como Vando e disse que poderia conseguir um veículo em um leilão do Detran, passando por cima de toda a burocracia do órgão e agilizando o serviço. Para convencer a vítima, ele disse que era funcionário do Departamento de Trânsito. Não desconfiei de nada, até pelos papéis que ele trouxe, né, para mim assinar. E contou toda uma história, se apresentou como funcionário do Detran, né, que trabalhava na área operacional e que poderia facilitar para mim. Como é que você se sentiu quando você descobriu que realmente tratava-se de um golpe? Eu me senti lesada, porque ele se aproveitou da minha vontade de possuir um carro para ajudar minha mãe e da minha necessidade momentânea, né? Esses documentos mostram que ele fez até um agendamento em nome da vítima. Ele informou que ela deveria pagar R$ 1.530 para o parqueamento e R$ 250 para o leiloeiro. Depois que o dinheiro foi transferido, Vando não foi mais visto. Mesmo depois de descobrir que havia sido enganada, a vítima ainda tentou entrar em contato com o estelionatário. Essa mensagem que vocês estão vendo foi enviada como se ela ainda não soubesse de nada. E ele chegou a responder como se tivesse mudado o agendamento dela para o outro dia. Uma outra medida que ela tomou foi procurá-lo na casa dele. Mas isso foi uma decepção muito grande, porque ela descobriu que ele já não morava no mesmo endereço há um ano e até os vizinhos sabiam que ele estava envolvido com o estelionato. A partir daí, a única solução foi dar realmente queixa aqui no 13º Distrito Integrado de Polícia, que vai precisar de mais pistas para chegar até esse homem. E na segunda-feira à noite, bandidos aproveitaram a falta de energia para invadir uma escola estadual lá na zona norte da cidade. Alunos e professores chegaram a ser agredidos e feitos reféns. Os detalhes com a Thea Morel. Na segunda-feira, pela noite, 6 homens armados entraram na escola, pularam essa grade, esse muro, pularam as dependências da escola e entraram nas salas de aula. No momento dessa invasão, pelo menos 150 alunos estavam estudando e eles foram bastante violentos. Alguns alunos conseguiram gravar algumas imagens, né? O que eles queriam eram justamente celulares e também objetos pessoais, qualquer coisa de valor que os alunos tivessem. Esse terror
não aconteceu apenas na noite de segunda-feira. Ele já vem acontecendo há muito tempo, de acordo com o relato dos alunos. Pais e alunos estão extremamente assustados. Os 6 homens que estavam lá dentro tentaram pular pelo muro, mas foram também surpreendidos pela equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária, que conseguiu pegar 2 deles. Um é adolescente e vai ter que responder na Delegacia de Atos Infracionais. O outro foi identificado e levado para o 15º Distrito Integrado de Polícia. Já é o 5º assalto só esse ano, né? Então a gente pede que as autoridades, o governo, tome providências, né? Antes que aconteça uma tragédia. Como é que eles agiram à tarde? À tarde entraram por trás também. Foram bastante violentos, né, expulsando os alunos das salas, e ela relatou que foi aquela correria, correram pro refeitório, assim, todo mundo, e bem, assim, aterrorizante, né? Foi horrível, entendeu? Alunos e professores sendo agredidos, os bandidos pularam o muro, né, e começaram a invadir as salas, alunos tentaram empurrar a mesa, a cadeira para tentar se proteger, mas não conseguiram, mesmo assim eles foram muito violentos, entendeu? Agrediram bastante alunos, tinha grávidas também que foram agredidas, professores também, entendeu? Então foi uma coisa horrível, foi uma humilhação pra gente, entendeu? Então assim, tem gente que vem de longe, cansado do trabalho, para vir para cá para estudar, e acontece uma humilhação dessa, uma coisa dessa, entendeu? Que não era para acontecer, entendeu? Bom, a Secretaria de Estado de Educação disse que vai colocar aquele gradil, né? Tipo, gradil não, perdão, arame farpado. Vai colocar arame farpado no muro ali para inibir a ação dos criminosos. E ontem o pessoal fez manifestação lá, né? O pessoal revoltado. Os estudantes dessa escola que a gente acabou de ver aí na reportagem da Tea Morel fizeram um protesto pedindo mais segurança. Era para ser uma manifestação pacífica, mas alguns estudantes acabaram ateando fogo em pneus e começaram toda uma confusão por lá. Apesar dos transtornos, ninguém ficou ferido, ainda bem, e o Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas sob gritos. O trânsito ficou bem complicado, viu, nessa área, por conta dessa manifestação, e isso daí aconteceu na avenida principal ali do Nova Cidade, que é a Avenida Margarita, onde fica localizada a escola. E o detalhe, Adriane Diniz, é que na segunda-feira, durante a tarde, outra unidade de ensino que fica nas proximidades também havia sido assaltada por esses criminosos. E à noite aproveitaram aquela falta de energia elétrica, né, que foi geral na cidade de Manaus, praticamente. Eles invadiram, eram aproximadamente 6 homens, estavam armados, agiram com violência, agrediram professores e alunos. E tem sido cada vez mais frequente, né, esse tipo de notícia, esse tipo de situação. Eles estão indo para a escola na cara dura, não tem mais o vigia, não tem um segurança, e aí eles entram a hora que querem, por onde querem. As estruturas dos prédios públicos das escolas não são adaptadas para ter realmente uma segurança. A gente vê que em alguns casos o muro é dessa altura aqui, então você pula com muita facilidade, invade, e ali já se tem uma garantia, principalmente nas escolas de ensino médio, de que ali está todo mundo na sala de aula, o professor está dando aula, o aluno está ali ou na quadra de esportes, e quase todo mundo tem um celular, então é algo que eles já têm uma garantia, já sabem que vão chegar a uma escola que ela não vai ter segurança suficiente, não vai ter guarda armada ou pelo menos um vigia, já vão invadir e vão render os alunos. E infelizmente nesse caso ainda houve violência. E no final da tarde de ontem, moradores da parte baixa do bairro da Raiz fizeram um protesto na Avenida Silves. Eles querem o auxílio SOS Enchente para que seja liberado, já que as casas da área foram invadidas pelas águas por causa da cheia do rio. A manifestação começou por volta das 5h30 da tarde, aqui em uma das principais avenidas da Raiz, a Silves. Os moradores aqui da parte baixa do bairro resolveram promover o ato por conta dos alagamentos que acontecem todos os anos por conta das cheias dos rios. Eles atearam fogo aqui nessa parte da avenida, trouxeram esse carro de uma oficina aqui próximo, trouxeram também alguns pneus e praticaram aí a manifestação em busca de algum tipo de resposta. A rua, parte dela ficou completamente tomada pelo fogo, ficou interditada. Os agentes da Manaus Trans foram chamados para tentar controlar o trânsito e meia hora depois, por volta das 6 horas da tarde, o Corpo de Bombeiros também foi acionado e conseguiu controlar
o fogo aqui da área. De acordo com os moradores, foi feito um acordo com a polícia para que eles finalizassem o ato. Eles deram aí um recadinho para as autoridades. Eles querem uma resposta, no máximo, até esta quarta-feira, por volta das 4 horas da tarde. Se não tiverem nenhum tipo de resposta, eles retornam com a manifestação por volta das 4h30 da tarde. E um buraco causado por problema na rede de drenagem deixou o trânsito lento na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. O lixo foi a causa do rompimento da tubulação. Horário de almoço e uma das principais avenidas do centro da cidade, com apenas uma faixa liberada para os carros. Tudo por causa de um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade por 3 de diâmetro, que se abriu na via depois que a rede de esgoto se rompeu na esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Rua 24 de Maio. O transtorno foi inevitável. Fica muito chato para a gente dirigir e passar por aqui, pelo esse lado aqui. E esse buraco aqui está dificultando cada vez mais as coisas para a gente. Os técnicos da Secretaria de Infraestrutura disseram que descobriram o problema a partir do momento que foi constatado um pequeno buraco na pista. Mas quando verificamos dentro do buraco mesmo, havia um grande vácuo, era um buraco muito maior por debaixo do asfalto. Aqui o asfalto tem mais de 10 centímetros, então por isso que segurou, ele não arriou rápido. E devido à segurança, para a gente evitar qualquer dano maior, algum carro cair dentro, a gente interviu imediatamente. E o motivo principal para tudo isso foi o lixo acumulado no local. Muito lixo, a tubulação estava completamente obstruída. E a pressão da água acabou que fez quebrar entre um tubo e outro, que a gente chama de anel, né? Agentes do Manaus Trans tiveram de ajudar a controlar o fluxo de pessoas e de veículos. Esse problema só foi resolvido no início da tarde de ontem, por volta das 2 horas. Além da retirada do lixo, foram substituídos 2 metros de rede de drenagem profunda e feito o reaterro da área, com terraplanagem e aplicação do asfalto. E o Ministério Público Federal entrou com uma recomendação à Prefeitura de Manaus para que modifique em até 30 dias os nomes dos bairros Alfredo Nascimento e Amazonino Mendes. A medida é por conta de uma lei federal que proíbe o uso de nomes de pessoas vivas para denominar locais e monumentos públicos. Ezequiel mora há 10 anos no Amazonino Mendes e não concorda com a mudança no nome do bairro. Ele acredita que a alteração vai causar atrasos para receber correspondências como as contas de luz e água. Eu acho que ele deveria permanecer, né? Porque todo mundo já está acostumado já com o nome de Amazonino Mendes. Seu Edi também acha que não deveria haver a modificação. Ele mora há 19 anos no bairro Alfredo Nascimento. Vai prejudicar a comunidade inteira, toda, porque tem muita coisa de preferência para eles fazerem e não vão trocar nome de rua para nós, não precisa. A mudança nos bairros Amazonino Mendes e Alfredo Nascimento é necessária, segundo o Ministério Público Federal. Isso porque existe uma lei no país que proíbe denominar bens públicos com nomes de pessoas vivas. Agora, a Prefeitura tem um prazo de até 30 dias para acatar a recomendação. A legislação federal proíbe, por decorrência de um princípio da administração pública, que é o princípio da impessoalidade, a colocação de nome de pessoa viva em qualquer bem público e, por essa razão, esse nome precisa ser alterado. Ainda de acordo com o Ministério Público, as alterações não cabem somente a pessoas que são influentes na política, mas a qualquer patrimônio que tenha nome de atletas, jornalistas ou artistas que estejam vivos será modificado. E se não ocorrer essa alteração por parte da Prefeitura, o que acontece? A questão pode ser judicializada. Isso vai ser avaliado no futuro. E depois de 4 dias de busca, a polícia encontrou ontem o corpo do soldado Paulo Portilho. Ele estava enterrado em uma invasão na zona norte da cidade. As investigações levaram a polícia até o bairro Nova Cidade, na invasão Buriti Verde, na zona norte de Manaus. A informação era de que o corpo do soldado da Polícia Militar, Paulo Sérgio Portilho, estava enterrado no local. Ele estava desaparecido desde a última sexta-feira e foi visto pela última vez quando saiu de casa para fazer um serviço extra como segurança. As buscas começaram por volta das 9 da manhã dessa terça-feira. A polícia utilizou cães e uma retroescavadeira. Somente às 4 horas da tarde o corpo do PM foi encontrado. 4 dias, que ele já estava enterrado, mas não estava com nenhuma parte suprimida, não foi cortada como estava sendo ventilado, o corpo estava inteiro.
com algumas marcas, né, de violência, né, e não tinha marca de tiro, mas a perícia que vai, de fato, determinar se foi arma branca. A morte do soldado comoveu os colegas de farda. Dezenas de policiais civis e militares estiveram no local, inclusive o secretário de Segurança, que acompanhou a remoção da vítima. A polícia promete encontrar os responsáveis pela morte do soldado. Queremos sempre deixar claro para a sociedade que todo o sistema de segurança, polícia militar, polícia civil, nós agiremos dentro da legalidade, dentro da lei, mas seremos duros. Mesmo depois que o corpo foi removido, a polícia manteve o bloqueio na entrada da invasão. Nem os moradores que foram retirados do local, nem a imprensa puderam entrar. Logo depois da saída do comandante da PM e do secretário de Segurança, começou um incêndio nos barracos. É uma situação incomum, é uma situação que a gente não tem costume de ver, é praticamente uma desocupação, porque eles foram retirados das casas por conta do isolamento que a polícia fez nessa área, justamente por conta da busca em relação ao corpo do policial que estava desaparecido. Então as pessoas realmente saíram de casa. O que ninguém contava é que iria ter esse fogo aqui. Se eles iam fazer isso, eles estão aqui desde a manhã. Era para eles terem feito uma comunicação. Nós fomos lá em cima, que foi que o homem falou: não, a gente só quer achar nosso amigo, nós não sabíamos de nada. Justamente nós não sabíamos de nada, nós somos família de bem, nós temos filho. Meu filho estuda numa escola ali, o outro estuda ali. Por que eles não avisaram a população? Nós não temos nada a ver com os bandidos. Nós somos família de bem. Era para ele ter avisado, dado chance de a gente tirar as coisas da gente, não fazer o que eles estavam fazendo, tocando fogo em tudo. O fogo atingiu 14 casas na comunidade. E o fogo na comunidade Buriti Verde foi controlado depois de 2 horas. Por sorte, ninguém ficou ferido. As famílias atingidas pelo incêndio passaram a noite em um acampamento improvisado. Quem conseguiu escapar do fogo correu para tentar salvar os móveis e eletrodomésticos. Mas nem todos tiveram sorte. Todos os meus eletrodomésticos, roupa da minha filha. A minha filha está só de fralda aqui, a outra estava da escola, está com farda da escola. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde ir, não. O Corpo de Bombeiros soube da ocorrência antes das 6 horas da tarde por meio de grupos em redes sociais. A assessoria de imprensa da corporação chegou a responder, dizendo que ainda não havia registros. E mesmo com as imagens ao vivo das chamas, as viaturas só se encaminharam para a ocorrência quase 20 minutos depois. Nosso número de emergência é 193, somos acionados também pelo 190. Na medida que a gente é acionado, a gente vem. Geralmente o incêndio ocorre em muitas chamadas, a gente não perde o tempo. Nós fomos acionados às 18h15 pela Polícia Militar e o tempo resposta do acionamento até a primeira viatura, 7 minutos. Chegamos aqui às 18h22. O bombeiro disse ainda que é cedo para saber como tudo começou. Apesar disso, os moradores da comunidade afirmam que o fogo não foi acidente. A minha irmã veio e mandou chamar, que ela está aqui, quando ela estava de prova, quando eles entraram nas nossas casas, tacando fogo, pegando, e não sei o que tacaram fogo, com fósforo, com isqueiro, sei que entraram em casa, tacando fogo. As famílias atingidas pelo incêndio procuraram abrigo nessa escola municipal que fica a poucos metros da invasão, mas eles não conseguiram entrar, improvisaram um acampamento aqui na parte de trás do prédio. E é assim que eles pretendem passar a noite. Disseram que não era para nós entrar e por causa que a polícia estava passando aí na avenida, espirrando spray de pimenta em todo mundo e até nas crianças estava pegando. Aí nós resolvemos correr para lá, quando chegamos lá na portaria, os pessoal começaram a falar que não queria ninguém lá dentro, nós saímos de lá. E agora, como é que vocês vão ficar? Agora nós vamos ficar morando aqui, nessa quadra aqui atrás do colégio, né? Ver até o que eles vão resolver. Situação muito tensa, né? Desde ontem à tarde, à noite, foi e continuou sendo para essas pessoas. E agora a gente vai ao vivo lá para a comunidade Buriti Verde, onde está o Danilo Alves. A gente conversa ao vivo com ele. Olá, Danilo, bom dia. Como é que o dia amanheceu por aí? Qual a situação hoje aí no local? Pois é, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos. Segundo os moradores aqui da comunidade Buritizal Verde, apesar do incêndio ter terminado, eles passaram o dia em claro. As chamas destruindo esses 14 barracos ainda continuam na mente e a cena hoje de manhã é de destruição. A gente mostra para vocês agora o estado aqui
dos terrenos, justamente dos barracos que ficaram logo em seguida, logo que esse incêndio foi controlado. Muita destruição. São, como eu disse, pelo menos 14 barracos que foram destruídos pelas chamas, e a gente vê muitas coisas que as pessoas deixaram para trás. Aqui, ó, uma televisão aqui de 32 polegadas destruída, deixada para trás, ventilador, uma situação que aconteceu ontem, depois de que o policial militar Paulo Sérgio Portilho foi encontrado aqui na cova que foi encontrada na comunidade. Muitos policiais militares chegaram aqui ao local e acabaram, como você acabou de acompanhar na reportagem, fazendo um limite de segurança, uma barricada, tanto para os profissionais da imprensa, também para os moradores. Então, quem ficou nas casas ficou, e quem estava fora não pôde mais entrar. Depois da remoção do Instituto Médico Legal, foi depois disso que houve essa situação, esse incêndio. Por volta das 17h40, esse incêndio começou nessa casa aqui, ó. Na verdade, nessa casa aqui, mostra, Domingos, foi nessa casa que o incêndio começou. Aí depois que tudo aconteceu, foi que o fogo foi se alastrando, e aí você viu o que foi que aconteceu, toda essa situação. A gente mostra para você onde tudo começou. A equipe da TV A Crítica está aqui desde ontem, mostrando essa situação, desde quando a denúncia da Polícia Militar de que o corpo do policial militar estava aqui. Nós mostramos ontem ao vivo para você na nossa programação que esse era o local. E foi justamente aqui, depois da ajuda da retroescavadeira, ajuda feita por essa retroescavadeira da Seminf, foi então que o corpo de Paulo Portilho foi encontrado. Agora a situação que você vê aqui é de que não existe mais uma comunidade, virou uma comunidade fantasma. As pessoas estão aí tentando agora buscar o que podem. Buscar o que podem porque não existe mais estrutura nenhuma, entendeu? A gente sabe que aqui é uma invasão, não é um local apropriado para essas pessoas morarem. Justamente a gente sabe que é ilegal assim as pessoas ocuparem os terrenos particulares ou de apropriação a gente chama aquela apropriação que infere a questão do meio ambiente. A gente sabe de tudo isso, mas existe aí a questão social de tudo isso, né? Existe a questão de que muitas pessoas compraram alguma parte do terreno aqui, pagaram, muitas pessoas foram demitidas, como vocês puderam acompanhar na reportagem, pegaram esse dinheiro da rescisão para comprar uma parte do terreno, compraram várias coisas, e chega assim a situação que logo em seguida destrói tudo. Pois é bem complicado. Os moradores aqui da comunidade, eles estão um pouquinho receosos de falar, porque ontem aconteceu muita confusão entre os policiais militares e eles. Eles acusaram os policiais de terem realizado esse incêndio criminoso, né? Que poderia, na verdade, eles disseram que era um incêndio criminoso, né? A gente está dizendo o que eles estão falando. Só que hoje, como a situação está um pouquinho mais assim, ver o que está acontecendo, ver o que depois de toda a cena de destruição eles estão vendo aqui. A gente vai tentar conversar com eles para saber como é que foi a noite deles nesse acampamento e também na casa de vizinhos, porque muitas pessoas acabaram indo para casas de vizinhos, abrigando. Enquanto a gente vai lá, você vê a cena de destruição, Domingos, mostra aqui uma dessas casas. Essa casa aqui, olha só, era um comércio onde funcionava aqui uma espécie de restaurante, e aqui justamente foi um dos locais mais atingidos. Muitas casas foram atingidas totalmente e outras parcialmente, né? Aqui entrando num terreno, para a gente mostrar um pouquinho mais da questão de trás, dá uma olhada só, olha como é que ficou. Muitas cena, olha só, o banheiro improvisado ali que acabou ficando. Muitas pessoas agora que voltaram depois dessa cena de horror, acabaram aqui vendo o que poderiam levar. Ali, a gente mostra ali, Domingos, olha só, uma das casas que fica bem pertinho da casa abandonada onde o policial foi encontrado. Justamente as pessoas estão tentando reaver as coisas. Um colchão aqui, né? As pessoas... vamos ver se a gente consegue conversar com o morador. Deixa eu só ver se eu consigo conversar. É só pra gente tentar conversar aqui?
Não precisa, só queria saber agora a situação de vocês. Como é que vocês estão vendo aqui? Vocês estão pegando os últimos objetos? Como é que tá? Isso mesmo, tá meio difícil, né? Mas o que nós podemos fazer, né? Temos medo de ficar, né? Aí a gente também já não está sabendo de notícia nenhuma, não sabemos se a gente pode ficar ou não. As pessoas não falam pra gente. Aí a única coisa que tem que fazer, né, é pegar o pouco que tem e sair. Nós queríamos aqui, né, as autoridades, né, os direitos humanos, né, que pudesse vir aqui dar uma notícia pra gente, mas ninguém aparece. Pensamos, né, estamos sozinhos. A Secretaria Municipal de Assistência Social já veio aqui dar alguma resposta? Já veio aqui falar alguma coisa para vocês? Não veio ninguém. Ninguém mesmo. A única coisa que teve foi muito incêndio ontem, aqui queimando nossas casas, queimando nossos objetos. E só isso mesmo, mas até agora nenhuma assistência. Muito obrigado. Essas duas moradoras aqui pediram para não ser identificadas, é lógico, existe aquele medo, retaliação, porque aqui, querendo ou não, Wilson e Adriane, é um ponto bastante perigoso, um ponto alto do tráfico de drogas, e justamente aconteceu o crime que aconteceu ontem. Aqui, na verdade, o crime que aconteceu e acabou que o policial foi encontrado ontem. Mas justamente essa questão da polícia militar que eu quero falar para você que assiste agora. Depois dessa situação que aconteceu aqui na comunidade, a polícia militar começou a fazer uma ronda, justamente para poder não evitar a situação aqui de confrontos entre policiais e também de moradores e, claro, de pessoas que estão mal intencionadas, porque a gente sabe aqui que muitas pessoas falaram que também é abrigo de tráfico de pessoas relacionadas ao tráfico de drogas aqui na comunidade. Muitas pessoas são de bem, eles disseram, mas algumas também não são bem intencionadas. A gente tem imagens agora ao vivo, na verdade, para você, do momento em que o nosso repórter cinematográfico Alex Gomes mostra a visão de cima, do alto, para você, desse começo de dia, mostrar direitinho quantas casas ficaram destruídas, mostrar esse cenário de destruição, parece até cenário de guerra, um cenário realmente bastante complicado para essas famílias, apesar do que eu disse que era uma invasão. É uma situação bastante difícil a questão social deles. Bom, o que a gente espera agora é que a Secretaria Municipal de Assistência Social pelo menos dê alguma resposta para essas pessoas que agora, em meio dessa chuva, estão esperando, estão vendo aí o que eles estão, né, o que eles puderam ali ver, Danilo, puderam resgatar. E é a questão social também, a gente espera que tudo isso se resolva. Adriane e Wilson. Danilo, pelo que parece, pelas imagens que a gente está vendo agora do Alex Gomes e que você mostrou ainda há pouco com o Antônio Domingos, parece que essa comunidade ela foi loteada, não é um barraco colado no outro. Eles dividiram terrenos e cada um foi ocupando da maneira que quis, o que pôde. E ao que parece foi um incêndio muito pontual, não foi que ele se alastrou pelas casas, é que as casas foram incendiadas individualmente. É essa a sensação que você tem aí no local também? É essa sensação que eu tenho, sim. Quando uma casa foi incendiada, aquela casa que a gente mostrou para você, ela estava isolada. E a casa de trás, no caso que era a casa abandonada, onde o policial militar foi encontrado, já tinha sido destruída, porque os policiais destruíram justamente para tentar agilizar a busca. Ou seja, se você olhar para cá, para o outro lado, fica uma rua improvisada. Do outro lado, o Domingos vai mostrar para a gente, ali, ó, perto ali do carro da reportagem, fica uma rua improvisada. E aquela casa foi a primeira casa que foi incendiada. Ou seja, e olha só a casa de trás, não pegou fogo. Então, para a gente mostrar para você que é bem estranho, né, que seja uma questão natural. O que a gente acredita é que, a gente espera, na verdade, que tenha sido um incêndio natural, mas querendo ou não, é muito estranho a gente saber, né, não pensar que possa ter sido causado esse incêndio, porque são muitas casas realmente pontuais. Essa aqui foi bastante destruída, aquela ali foi bastante destruída também. Muitas casas também nem foram mexidas, como essa aqui, ó, que está intacta. Então, é bem complicado a gente falar, a gente acusar aqui a TV A Crítica, ela realmente mostra a verdade para você, os dois lados da história. A gente sabe que existe a questão dos moradores dizendo que os policiais militares fizeram esse crime, né, esse incêndio criminoso, e também tem um outro lado dos próprios policiais militares que disseram que o incêndio começou devido a uma situação elétrica. Mas a gente não sabe. A gente sabe que o cenário é esse, de destruição que você está vendo agora na nossa tela aí.
E a gente espera alguma resposta do poder público, espera que as pessoas voltem para suas casas, mas por enquanto elas não têm para onde ir, não. Wilson, Adriana. Está todo mundo com muito medo até de voltar para a comunidade. Agora, só para a gente se localizar, a comunidade do Buritizal Verde fica em que parte da cidade? Então, a comunidade Buritizal Verde fica no bairro Nova Cidade. Você indo ali pela Avenida Margarita, mais conhecida como Avenida Grande Circular 2, entrando ali pela Escola de Samba Sem Compromisso, é uma área extensa que fica aqui próximo atrás das casas do Conjunto João Paulo. Ali, como você pode ver, o Conjunto João Paulo, as casas normais, né? As casas de alvenaria, porque aqui, na verdade, a maioria das casas são de madeira. Então, você vê ali o Conjunto João Paulo, na verdade do bairro Nova Cidade, e aí aqui depois tem essa entrada alternativa que chega ao terreno da comunidade Buritizal Verde. E a cena, como vocês veem mais uma vez, é essa, destruição total. Tá certo, Danilo, muito obrigada pelas informações. E a gente ainda vê as imagens lá do local onde aconteceu esse incêndio, que foi, coincidentemente ou não, um local onde o corpo do soldado Paulo Portilho foi encontrado, né? Depois de 4 dias, estava desaparecido desde sexta-feira, as buscas iniciaram. Houve a informação de uma pessoa da comunidade de que ele teria sido torturado e enterrado lá na comunidade. E depois dessas buscas que começaram ontem pela manhã, durante a tarde o corpo foi encontrado e no finalzinho da tarde aconteceu esse incêndio que, pelas imagens que a gente viu, é um incêndio um tanto quanto estranho, porque normalmente quando você tem um incêndio em uma área de comunidade, ele se alastra, né? O incêndio vai tomando conta de toda a região. E ali o que a gente vê são incêndios pontuais, são casas que foram possivelmente incendiadas, outras estão intactas, mesmo pertencendo à mesma comunidade. E quando acontecem esses incêndios em área de risco, em área de invasão, as casas são amontoadas, né? Uma do lado da outra. Aí não, aí dá para perceber que foi uma ação coordenada, né? Que alguém foi lá intencionalmente para atear fogo, porque há vários pontos dispersos, né, separados um do outro de chamas. E aí um negócio que causou muita polêmica ontem foi o atendimento por parte do Corpo de Bombeiros. A demora em que esse atendimento pudesse acontecer. As imagens estavam ao vivo na televisão, todo mundo na cidade estava comentando essa situação. Mesmo assim, o Corpo de Bombeiros não foi atender a ocorrência. E disse que não tinha registro. A assessoria de imprensa estava assistindo lá na sala, o negócio pegando fogo, com bombeiros também assistindo pela televisão tudo que acontecia lá na comunidade. Mesmo assim, ninguém se deslocou para atender essa ocorrência. O Corpo de Bombeiros diz em nota, inclusive está no jornal A Crítica de hoje, que toda ocorrência segue os protocolos estabelecidos na norma geral de ação utilizada por todos os corpos de bombeiros do país. Essa medida determina que o acionamento seja feito diretamente pelo Centro de Operações do Sistema de Segurança Pública do Estado, por meio do 190 ou do 193. Se acontece assim, tem que mudar o procedimento. O bombeiro quer prova maior do que as imagens que mostram em tempo real que uma tragédia está acontecendo, que um desastre está acontecendo, e aí tem que esperar um procedimento, uma ligação para o 193, um registro para poder iniciar o procedimento de atendimento. É como se uma ambulância estivesse passando pelo local de um acidente e resolvesse simplesmente não atender aquela pessoa que está necessitando de atendimento urgente, seguir viagem porque está aguardando que tenha uma ligação para o 192 para acionar o SAMU e o SAMU identificar qual ambulância está mais próxima. Se está passando no local, você está vendo que tem a situação ali, é preciso agir imediatamente. As imagens estavam ao vivo ontem, essas imagens que a gente está vendo agora estavam ao vivo no Cidade Alerta Manaus, a gente acompanhando tudo e ainda assim a assessoria informou para a gente que não tinha registro nenhum de ocorrência, por isso não houve o deslocamento imediato. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Thea Morel, que está no comando de Polícia Militar, onde deve acontecer o velório do policial Paulo Sérgio Portilho. E o jornal A Crítica de hoje também destaca: um policial morto, uma comunidade destruída. Corpo de soldado foi encontrado em invasão. Comunidade que foi incendiada e a CSP diz que vai investigar.
Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E bombeiros civis da Academia de Bombeiro Civil do Amazonas protestaram contra o atraso salarial, que já é de 2 meses. De acordo com os manifestantes, servidores que foram demitidos também não receberam rescisão e nem FGTS. O Emanuel Cardoso acompanhou o protesto da categoria e traz os detalhes. Nós viemos aqui na Rua Ramos Ferreira, na Praça 14, exatamente na frente da Academia de Bombeiros Civis do Amazonas, para mostrar a manifestação e a cobrança dessas pessoas aqui. Essas pessoas são funcionários, ou melhor, ex-funcionários dessa Academia de Bombeiros Civis, que desde setembro do ano passado, eles começaram a ter falhas no pagamento deles. E aí cada um aqui tem uma história, porque alguns foram demitidos em dezembro, outros em janeiro, outros em fevereiro. E o último dos funcionários que saiu daqui foi no mês de março. O fato é que todos eles, além de não receber os salários, foram demitidos e não receberam rescisão, não tiveram FGTS recolhido. Aqui nós temos profissionais, todos os bombeiros profissionais civis, pessoas que trabalhavam dignamente. Eu fui supervisor dos mesmos e tive a oportunidade de acompanhar. Então, a grande maioria aqui está com um problema um pouquinho maior, porque não foi dado baixa nas carteiras. Essas pessoas estão sendo prejudicadas, porque, segundo a nossa lei, eles deveriam ter reciclagem a cada ano. Eles não têm reciclagem, estão fora do mercado de trabalho, muito prejudicados por essa situação. Olha, eu vou conversar aqui também com o Anderson. Desde quando você não recebe? Bom, desde agosto. Eu fui promovido para supervisor de serviços e desde então eu não recebo essa quantia na minha conta. Sendo que setembro, outubro, novembro, dezembro, no mês de dezembro eu fui demitido e foi dado o meu aviso prévio. Na volta do meu aviso prévio, e foi notificado que eu tinha que esperar mais um tempo, e depois desse mais um tempo não fui mais acionado pelo mesmo, e desde então eu estou sem receber esses atrasos, sem receber as chaves da FGTS e a rescisão como um todo. O Flá Emerson é um dos supervisores, aliás foi o último supervisor a ser demitido. E o Flá Emerson era uma das pessoas que recebia as notificações da Justiça das causas que os colegas moviam contra o ex-patrão dele. Flá Emerson, o que acontecia quando essas notificações chegavam aqui na empresa? As notificações chegavam e simplesmente elas eram arquivadas. A notificação chegava do bombeiro, eu recebia, dava o recebido, passava para ele e faz, guarda aí, que lá na frente a gente vai tentar ir para tentar ganhar essas causas. Na verdade, ele não estava com esse intuito. O intuito dele era ganhar tempo para o quê? Para conseguir outros contratos, conseguir outros serviços onde ele simplesmente ia ganhar o dinheiro e não ia repassar para os bombeiros. Quando o sindicato tomou conhecimento do que estava acontecendo, que ações foram tomadas? Desde fevereiro, praticamente, quando a gente tomou conhecimento das primeiras ações, nós realizamos a denúncia de vários contratos com o intuito de tentar segurar algumas verbas em alguns contratos que ainda estavam em vigor para tentar ressarcir o direito desses trabalhadores. E desde então, quando nós tomamos esse conhecimento, a própria empresa foi notificada através do sindicato para que ela viesse sanar essas irregularidades. E diante disso, a empresa realizou, junto ao sindicato da categoria, cerca de 8 a 10 contratos extrajudiciais. Fizemos acordos extrajudiciais no sindicato e nenhum desses acordos que foi firmado junto ao sindicato foi honrado por parte da empresa. A empresa sempre tinha uma desculpa, a empresa sempre ia com algumas inverdades e acabava que a gente não chegava em nenhum acordo satisfatório no Ministério do Trabalho. Bom, essa é a situação desses trabalhadores, dos funcionários da Academia de Bombeiro Civil do Amazonas. O proprietário dessa empresa, segundo esses trabalhadores, é o Pablo Farias. E fica aqui o espaço da TV A Crítica para que esse empresário se pronuncie sobre essas denúncias que são graves
as denúncias desses trabalhadores que estão com salários atrasados, que foram demitidos e que não receberam a rescisão e que querem também ter acesso ao FGTS e que por isso estão entrando com ação na justiça para tentar ter acesso ao direito que eles têm. E depois do intervalo comercial tem o nosso quadro Na Ponta do Lápis. E aí a gente conversou com especialistas para saber o seguinte: esse é um bom momento para trocar de carro ou de repente comprar um novo? A gente também fala do dia sem imposto. Isso mesmo, amanhã é essa data e tem super promoções aqui em Manaus. Isso é uma forma de chamar a atenção para o quanto que a gente paga de imposto. Tem produto que tem mais de 70% só de impostos tributados aí que a gente paga essa conta. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, não saia daí.